Bom dia, pessoal. Aula de filosofia. Hoje estaremos tratando do último capítulo do livro 2, capítulo 10, complementando o assunto do capítulo 9, onde discutimos sobre a patrística, e hoje estaremos comentando sobre a escolástica. Vamos à leitura do texto e vamos fazer algumas considerações ao longo da leitura. As mudanças na Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média foi o período que se estendeu do século IX ao século XV. Século IX, podemos compreender aqui pelos anos 800, e século XV, 1400. Caracterizou-se pela crise do modo de produção feudal e das relações sociais, culturais e econômicas após a diminuição ou fim das invasões bárbaras da Europa no século XI. Foi também um período de razoável estabilidade política e de crescimento populacional considerável. Vale lembrar que a partir desse crescimento populacional verificou-se a marginalização de servos e nobres sem terra. Com a relativa paz sentida pela Europa, os feudos acabaram perdendo, em parte, a razão de sua existência, já que foram criados com a finalidade de garantir segurança diante das invasões dos povos bárbaros. O ano de 1095 foi marcado pela cristandade, com a chamada Guerra Santa, momento em que o Santo Sepulcro esteve sob o domínio dos muçulmanos, denominados infiéis. Este acontecimento, aliado a outros, desencadeou um confronto sangrento entre o Oriente e o Ocidente que ficou conhecido como Cruzadas. Este conflito acabou promovendo grandes mudanças na vida do continente europeu, como o renascimento comercial e urbano, impulsionado pelo fortalecimento de algumas cidades e do poder real, pelo nascimento da burguesia, entre outros fatores. Estabeleceu-se com isso a crise do feudalismo. Bem, pessoal, nessa introdução aqui podemos observar que estamos comentando sobre uma característica deste recorte da Idade Média, onde o sistema feudal ele entra em crise. Bom, lembrando aqui que o sistema feudal ele trata-se de um sistema econômico, um sistema baseado na servidão. Isso apenas para recordarmos. Um sistema baseado na servidão, aonde, lembrando que servidão é diferente de um sistema escravocrata. O servo ele trabalha para o senhor da terra, porém, ele não é seu escravo, ele é seu servo. Vai trabalhar em troca também de uma recompensa, em troca também de benefícios. Ele produzirá na terra do senhor feudal, onde o senhor feudal será beneficiado amplamente, mas o servo também será contemplado. Esse sistema econômico ele surge logo depois da queda de Roma, quando os povos bárbaros começam a invadir as possessões romanas. E então, somando o modo de produção romano e o modo de produção germânico, chega-se a este modelo de produção denominado feudalismo. Nós temos o feudalismo, nós vamos ter também as guerras santas, denominadas as cruzadas,
aonde soldados, guerreiros, militares e mercenários europeus viajarão para o Oriente Médio para combater a expansão islâmica, a expansão da religião islâmica, a expansão muçulmana, que está tomando conta de possessões cristãs no Oriente Médio. Esta cruzada será uma luta religiosa, será uma guerra com motivações religiosas. E teremos também, após o feudalismo, o renascimento cultural, que será o surgimento de uma mentalidade mais racional, mais científica, voltada para o contexto humano, não mais tanto para o contexto divino. O renascimento será um novo momento na vida do homem, onde o seu raciocínio estará voltado para questões também científicas, para experimento prático, não apenas na sua crença espiritual. Esses três fatores caracterizarão as mudanças que ocorrerão na Baixa Idade Média. Uma nova filosofia cristã. A morte de Alexandre o Grande afetou a filosofia aristotélica. O Estagirita, tutor do falecido imperador, teve sua filosofia esquecida por vários séculos, em função da queda do Império Macedônio. O platonismo, no entanto, encontrou vigorosos adeptos na Grécia afora. Durante o período do helenismo, fortemente difundido no Oriente e no Ocidente, sobretudo por questões políticas e religiosas. Ao que parecia, a obra de Platão era mais diplomática politicamente e com o princípio do cristianismo. Adotou-se com facilidade a cultura cristã, sintetizando o judaísmo e a filosofia grega. A obra aristotélica cruzou o Mediterrâneo e encontrou apreciadores da lógica, onde hoje é o Irã, e lá sobreviveu e cresceu até o advento da escolástica. Se não fosse o labor de Andrônico de Rhodes em catalogar toda a obra aristotélica, ela teria se perdido na história. Sob uma perspectiva religiosa, a obra de Aristóteles era considerada ateia, ateísta, ou seja, aquela que não crê numa divindade superior. No que concerne ao cristianismo, havia dificuldade em compatibilizar noções aristotélicas como a eternidade de um mundo incriado, a concepção de um Deus distante, motor imóvel do universo, um pensamento que se pensa por si mesmo e nada cria, movendo um mundo sem conhecê-lo, além de uma concepção de alma que desfalece com o corpo. Para o cristianismo, que entende um mundo criado por Deus, por um Deus providente, a alma como imortal e eterna, a queda da possibilidade de redenção do homem e de sua alma, o aristotelismo não era visto como fonte de conhecimento ortodoxo e chegou a ser combatido pela Igreja, apesar de muitos apologistas tentarem, coube a Tomás de Aquino, anos mais tarde, fazer a ponte entre a doutrina cristã e a filosofia aristotélica. Bom, pessoal, nós podemos observar aqui nesse trecho que, na verdade, este recorte temporal da Idade Média ele vai apresentar também, nessa altura, bom, lembrando que estamos falando da Baixa Idade Média, um resgate da filosofia clássica, um resgate da filosofia platônica, da filosofia aristotélica. E por que isso? Porque, na verdade, quando acontece o Renascimento, volta-se
o homem volta sua mente para questões científicas, para um saber científico, para um saber lógico, e vai se desvencilhar um pouco do pensamento religioso, um pensamento baseado na crença e na fé. Então será um resgate da filosofia grega, porque a filosofia grega traz em si questões pensadas com lógica, questões pensadas com base em conhecimento empírico, conhecimento testado, aquilo que se testa na prática. Então, questões como vida e morte, como destino, como o espírito, serão pensados de uma forma prática. Serão buscadas explicações lógicas para estas questões. O pensamento grego, a filosofia grega, trará essa característica de pensar na lógica sobre essas questões, o que não será conveniente para o pensamento cristão, porque o pensamento cristão, o pensamento difundido pela Igreja, é um pensamento baseado na fé, na crença. E caberá aqui a um personagem de suma importância, neste contexto, a do padre e filósofo Tomás de Aquino, anos mais tarde, fazer a ponte entre a doutrina cristã e a filosofia aristotélica, estabelecendo uma correlação entre ambos.